Oi, eu sou a Bárbara e eu e a Mariana criamos esse podcast aqui, ou talvez seja isso, sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos, da doutora Clarissa Pinkola Stess. Do podcast nascerão tantas coisas. Uma delas foi o Planejamento Selvagem, que a gente ofereceu pela primeira vez em 2018 e que agora, em 2024, a gente decidiu que é hora de parar. A gente aprendeu muito com a nossa comunidade, com a nossa vida e com a doutora Clarissa sobre o ciclo vida, morte, vida. Sobre essa inteligência feminina selvagem que percebe quando é hora de começar e quando é hora de terminar. O que precisa nascer e o que precisa morrer. Essa minissérie que você escuta agora é sobre essa sabedoria, sobre vida, morte e vida. São 3 episódios, o primeiro sobre começos, o segundo sobre encerramentos e o terceiro sobre recomeços. 2024 é o 7º e último ano do Planejamento Selvagem. Nós estaremos juntas nessa comunidade até fevereiro de 2025. As inscrições para esse último ano estão abertas agora, no momento em que a gente publica esse episódio, mas logo elas serão fechadas. Mas a gente sente que a nossa conexão com quem nos escuta aqui nesse podcast é muito poderosa, então a gente decidiu fazer o seguinte: a gente vai deixar uma porta aberta, exclusiva para ti, que é ouvinte do Talvez Seja Isso. Oficialmente, a gente vai fechar as portas do Planejamento Selvagem no Carnaval de 2024. Mas caso tu esteja nos escutando depois dessa data e sinta vontade de participar desse último ciclo, dá uma olhadinha na descrição desse episódio. A gente vai deixar aqui, por um tempo, um link alternativo, que só quem está no podcast pode acessar. Se o link com inscrições abertas para o Planejamento Selvagem estiver aqui na descrição, é porque você chegou a tempo, você chegou na hora certa. Aliás, que bom que você chegou, que bom que você nos encontrou. A gente estava te esperando. Mari. Bárbara. Agora a gente está terminando uma coisa. A gente decidiu terminar. E daí Sim. A pergunta é: e o que a gente está começando? Eu ainda não sei. Mas eu me lembro da sensação de quando a gente sentou para gravar esse podcast a primeira vez e a gente também não sabia. E aquela sensação nos trouxe aqui. Então tem qualquer coisa de que me confirma que está tudo bem a gente não saber o que a gente está começando. E a gente está também começando uma conversa, um episódio sobre começar, sobre essa sabedoria do começo, sobre o que é começar. E tem esse friozinho na barriga. E o que a gente está começando? Eu também não sei. Mas também acho que a gente pôde, nos últimos anos, e desde que a gente sentou juntas pela primeira vez para conversar sobre fazer alguma coisa, e desde que a gente começou a fazer a primeira temporada desse podcast, e desde que a gente começou todas as coisas que a gente já começou, eu acho que a gente tem se aperfeiçoado nessa arte de começar sem saber exatamente o que nós estamos começando. De abrir mão, de ter certeza de qual vai ser o resultado e confiar que o processo de criar alguma coisa envolve, em parte, a gente não saber muitas coisas sobre o que a gente está fazendo. Pelo menos no nosso caso tem sido assim. Sim, a gente não saber mais coisas do que a gente sabe enquanto a gente está começando. E, ao mesmo tempo, a gente tem pistas, né? A gente tem uma bússola interna que a gente... Porque a gente vem fazendo coisas juntas, a gente vem calibrando
as nossas bússolas internas. E eu me lembro com muita clareza, assim, no corpo, de quando a gente começou esse podcast, que o que a gente sabia era que a gente queria fazer uma coisa juntas. E o chão foi se posicionando embaixo do nosso pé à medida que a gente dava os passos. Então, eu não digo que a gente não criou o que a gente criou, mas a gente participou de uma coisa que estava acontecendo, né? E eu sinto que a gente está fazendo isso de novo. Mas, para não ficar um papo muito abstrato, o que a gente está terminando? Eu acho que a gente está começando a ter uma conversa sobre vida, morte e vida. Sobre começar, deixar morrer e recomeçar, né? Começo e fim e recomeço. A gente decidiu encerrar o planejamento selvagem do jeito que ele existiu pelos últimos 6 anos, iniciando o seu 7º ano. Então, a gente decidiu fazer um último ciclo. A gente decidiu fazer um encerramento, né? Dedicar um momento a encerrar algo que começou há 6 anos, que nasceu do Talvez Seja Isso, né? Inclusive. Nasceu de outra coisa que a gente tinha criado. E então, a gente está conversando aqui porque a gente está encerrando algo importante. A gente já aprendeu tanto sobre ciclos, sobre vida, morte e vida. E esse aprendizado começou aqui, nesse podcast. Então, é tão bom vir aqui de novo, compartilhar esse momento de transição. E as pessoas não estavam com a gente quando a gente sentou pela primeira vez para conversar e dizer, vamos fazer uma coisa juntas, que a gente não sabe o que é, vamos. E não estavam com a gente na segunda conversa que a gente teve, na terceira conversa que a gente teve. Não tavam, muitas pessoas viram um primeiro episódio aparecer na sua vida. Às vezes a gente acha que é assim que uma coisa começa, né? Quando a gente vê. Quando a gente pode ver essa coisa. Agora a gente está compartilhando, a gente está aqui meio no momento em que a gente não sabe exatamente o que vai nascer. Da primeira vez que a gente sentou e que a gente produziu uma coisa e as pessoas nos escutaram. Quando elas nos escutaram pela primeira vez, já estava ali o que a gente ia fazer. Agora a gente está falando sobre começos e a gente não sabe exatamente o que vai nascer. Estamos nesse momento. A gente está durante de uma transição. E tem um tabu muito grande sobre falar no durante, né? Porque a gente não consegue colocar numa embalagem atraente o não sei. E, por outro lado, tem algo muito precioso nessa conversa que a gente vem tendo desde 2017, aqui no Talvez Seja Isso, sobre o que é invisível, o que fica abaixo da superfície. Quando a gente está plantando uma coisa e confiando que lá nas profundezas aquela semente vai receber água, vai romper a sua casca e que algo vai acontecer. Eu acho que quando a gente está falando sobre ciclos e sobre o feminino selvagem, que é o que a gente vem fazendo aqui, talvez seja útil a gente desenhar o que é um ciclo. E um ciclo é vida, morte e vida. A gente está reaprendendo isso coletivamente e individualmente. E a gente está sempre em diferentes pontos, né, de vida, morte e vida. Em todos os lugares em que a gente coloca a nossa força criativa, a gente está percebendo essas transições. E eu acho que a ideia de a gente começar a gravar isso aqui, que tu tá nos ouvindo agora, tu que tá nos ouvindo, é a gente ter um registro de algumas coisas que a gente fareja, de algumas coisas que a gente já entendeu e também de quais são os limites, né, dessa incerteza, porque a gente sempre vai saber menos do que a gente não sabe.
Sempre vai ter mais coisas que a gente desconhece do que coisas que a gente conhece. Mas esse conhecimento das profundezas nos ajuda muito a navegar o desconhecido, né? O pouco que a gente consegue saber aqui nos sustenta por longos períodos de tempo sem saber. E eu me lembro no deserto, uma gotinha de água nos sacia, às vezes, por muito tempo. Então, a gente está fazendo um pacotinho de nutrição para a trilha, que é um pouco para nós mesmas, e a gente, de verdade, coloca como um oferecimento, porque a gente está, assim como a gente está navegando as transições, a gente sabe que quem nos ouve também está. E a gente pode se nutrir a partir dessas trocas. Nunca, nem no Talvez Seja Isso, nem no Planejamento Selvagem, nem no Clube Resselvagem, que é o nosso clube sobre mulheres que correm com os lobos. A gente nunca tá dizendo como. A gente não tá aqui agora para te dizer, para ti que tá nos ouvindo, como começar alguma coisa, né? Como começar o seu projeto, como lançar o que quer que seja que você queira lançar. A gente tem certeza que nós estamos juntas andando nesse caminho e que é muito provável que tu esteja em algum momento desse ciclo de criação, talvez esteja que nem nós, vendo coisas que precisam ser encerradas e sentindo que tem coisas que querem nascer e talvez angustiada porque não sabe exatamente o que quer, não consegue pegar com a mão essa coisa. E a gente está aqui, acho que a gente tem compreendido, assim, e muitos insights, né, para mim, na minha vida, surgiram a partir do livro, do Mulheres que Correm com os Lobos, né, sobre essa compreensão dos ciclos, né, do que é se relacionar com o tempo e com a vida e com os projetos, a partir dessa compreensão de que tudo é cíclico e tudo está em transformação e que, ao mesmo tempo que as coisas estão se encerrando, outras coisas estão nascendo e assim como essas coisas que estão nascendo também vão se encerrar e outras vão nascer, me dá muita tranquilidade. Talvez seja uma palavra assim, me dá bastante chão para passar por esse momento sem o medo que eu poderia ter tido em outra fase da minha vida, né? De que, nossa, a gente está encerrando uma coisa, eu não sei qual é a próxima. Um medo de que nada vai nascer. E ficar com muito medo de não saber, né? Ficar com muito medo de ficar nesse lugar. Eu sinto que vivendo o que a gente tem vivido, testemunhando os processos criativos de outras pessoas também, a gente pode ter um pouquinho de confiança nesse processo cíclico e de que algo vai nascer, embora a gente ainda não possa ver o que é, né? A gente começa porque tem uma fertilidade na terra que também surge porque tem coisas que foram compostadas, né? Tem coisas que já acabaram, assim. Tem algo sobre essa terra revirada, onde simplesmente as coisas nascem. A gente pode ter essa confiança. O desafio de começar não é a falta de fertilidade, não é a nossa incapacidade de realizar, não é as circunstâncias. Eu acho que muitas vezes o desafio de começar é a gente querer saber tudo, ter clareza, para poder daí, não, eu vou fazer a coisa certa, né? Eu já morri 20 vezes, ano passado eu morri, mas esse ano eu só vou ter ideias geniais que vão frutificar sem nenhum fruto cair. Todas as maçãs acabarão lindas e lustrosas. Eu acho que o nosso medo de errar, que é um pouco o nosso medo da morte, né? Gera um grande desafio pra gente começar. E uma coisa que a gente tem visto e aprendeu nesse tempo regando nessa horta comunitária, que, né, dá pra dizer que o Planejamento Selvagem é um lugar onde muitas mulheres trazem os seus planos e os seus projetos e os seus sonhos para serem regados. Uma coisa que a gente aprendeu é que a clareza vem da gente se relacionar com o que a gente está fazendo. A clareza vem fazendo. E isso também libera um pouco, né? De ficar no cabeção, querendo entender os pormenores de tudo que está acontecendo agora.
tem uma premissa, temos um episódio sobre isso na temporada 2, que é só dar um passo e ele te prepara para o próximo. E às vezes eu me pego olhando para essa premissa e me sentindo muito hipócrita, porque eu quero saber tudo antes de dar o passo. De verdade, assim, eu não me sinto numa posição de superioridade em relação ao desejo de saber tudo. Eu quero viver para sempre, nunca correr o risco de as coisas darem errado e saber tudo. E, ao mesmo tempo, tenho sinais materiais de que isso é ingênuo e não vai acontecer. Então, não dando para ser o ideal em que ninguém se arrisca, eu posso fazer uma coisa. E, de certo modo, fazer uma coisa é a única coisa que dá para fazer. E a partir dessa uma coisa, novas coisas vão se revelar. Eu gosto dessa premissa porque depois que eu passo da minha primeira resistência a ela me libera para dedicar a minha mente ao que vai acontecer. Qual é a próxima coisa? Qual é o próximo passo alinhado? Em oposição, aí eu querer desenhar um plano de 5 anos com 50 coisas que eu já sei que eu quero que sejam assim ou assado, sem ter feito a primeira. Eu acho que a gente vê isso dentro e fora, né? Essa insegurança de dar o passo, porque a gente pensa, mas eu já demorei tanto para dar o passo, agora eu tenho que dar o passo certo, agora eu tenho que dar o passo bom, agora eu tenho que dar o passo que ninguém vai olhar e dizer, ih, esse teu passo aí. Isso fala de muitas coisas, mas em especial quando a gente cria uma cerquinha em volta do que a gente vai começar e não convida todo mundo na hora, a gente sofre bem menos com esse risco. Então, também por isso, é vantagem as coisas crescerem nas profundezas quando elas são ainda frágeis, né? A gente ainda não tem um monte de gente olhando um bebezinho que recém saiu da barriga. É só meio que os pais, as pessoas mais próximas ali. Então, a gente tem uma equipe de berçário para as coisas que estão começando. E por muitos séculos, a gente não tinha nem como ver um bebê sendo formado dentro da barriga, né? Agora até tem tecnologias e tal. A gente vê as imagens, A gente vê as imagens, mas em geral a gente não vê muita coisa. Disso que tu falou de dar um passo, essa premissa de só dar um passo, eu hoje me relaciono com ela com muito alívio, assim, porque hoje a minha sensação é de um extremo cansaço, se eu penso em dá 8 passos. Dá 2 passos. Porque, eu vou falar uma coisa óbvia, mas é muito real. É muito dinamismo, né? A gente vive, assim, num mundo em que uma coisa afeta todas as outras coisas com uma velocidade muito grande, assim. E a gente não tem como saber. A gente não tem como saber. Para mim é uma rede na beira da praia. Essa certeza de que eu não tenho como saber. Não adianta eu sair correndo, não adianta eu querer correr por toda a praia e garantir que eu conheço todo esse território. Quando eu acabar, assim que eu passar no território, ele já é um outro território, eu nunca vou saber. Eu vou dar só um passinho. Para mim isso é bem útil, tranquilizador, e eu sinto que é um pouco o que a gente está fazendo, e eu acho que na conversa, no episódio, se eu não me engano, mas eu já te ouvi falar isso outras vezes, com certeza no Planejamento Selvagem, no ciclo de 2023, em que a gente conversou, cada mês a gente falou sobre uma das premissas, eu me lembro que tu falou, que o passo pode ser o passo de terminar alguma coisa. Né? Dá uma pausa, esperar um pouquinho. Isso, eu sinto que a gente tá dando esse passo, assim, né? A gente começou essa conversa falando o que a gente está começando. Tá, o que é começando? Uma coisa começa quando a gente vê. O bebê começa quando a gente vê ele pela primeira vez. O bebê começa quando a gente vê o primeiro ultrassom. O bebê começa quando os pais do bebê se apaixonam. Aonde que uma coisa começa? E a gente pode, se a gente olha para o que está vivo, começar a se familiarizar e ver que as coisas estão sempre começando. Sempre começando. Que tem um frescor e uma vitalidade da gente se manter começando. Eu e tu, Bárbara, estamos conversando e gravando essa conversa na primeira lua nova de 2024. E a lua nova é o começo de um ciclo, assim, no espelho do céu a gente tá vendo, tá tudo escuro. E a gente sabe
que daqui a 2 dias, 3 dias, vai dar para ver um rasguinho de lua no céu. A gente está começando sem ter visto nada. Tem um reflexo aí que a gente pode olhar no ciclo da lua, que é super feminino, né? Na história da humanidade, a gente está tentando entender o feminino olhando para a lua. E a gente está dizendo, tá, eu consigo ter alguma previsibilidade que as coisas estão andando em ciclo. E, portanto, eu consigo ser estratégica. Então, a gente não está tendo um papo de gente, deixa fluir, esquece isso daí de planejar e de pensar nas coisas, não dá para saber nada, a gente tá dizendo, não é isso que está acontecendo. A gente está se apropriando a gente está sempre começando, as coisas estão sempre mudando, para apontar a nossa flecha para o lugar para onde a gente quer ir, né? Para essa bússola do coração, daquilo que quer ser criado através da gente. A gente está aí estrategicamente levando em consideração que a gente não vai saber tudo e que a gente pode dizer a direção, mas que a gente vai ter que criar junto com o tempo, com os ciclos e as ondas que vão nos atingir, vão ajudar a moldar o que está acontecendo. Então, a gente também não está só perdendo quando a gente não sabe, porque a gente não é totalmente capaz de enxergar aquilo que está escondido até que a gente participa desse nascimento. Então, tem algo sobre estar com intimidade. Quando a gente está começando, a gente está ganhando cada vez mais intimidade com a coisa que a gente vai acabar conhecendo em algum momento. E eu sinto que uma coisa importante também de dizer, que foi bem tocante para mim no livro, que talvez seja útil de lembrar para a gente mesma e para quem está nos ouvindo. Tem uma hora, não me lembro nem qual capítulo exatamente é, que a doutora Clarissa fala dos nossos amigos como sóis, né? E de a gente se cercar de pessoas que torcem por nós. Então, é mais fácil a gente começar as coisas quando as pessoas ao nosso redor estão torcendo pela gente, né? Sim, a menininha dos fósforos. É muito difícil a gente começar algo com essa estratégia que a gente começa as coisas, em um contexto em que todas as pessoas ao nosso redor estão nos perguntando ou nos demandando, mas o que exatamente tu está fazendo? Para onde tu está indo? O que tu espera com isso? Aonde que isso vai dar? Onde que isso vai dar? Talvez também, não, com certeza, acho que a gente ganhou confiança, tem ganhado confiança nesse processo, porque a gente tem essa comunidade. A gente está totalmente no meio dessas pessoas que começaram a nos encontrar com o Talvez Seja Isso e nos cercam hoje, né? Que a gente partilha principalmente no planejamento, tem partilhado principalmente no planejamento selvagem. A gente está nesse ambiente próprio que as nossas criações, mesmo ainda invisíveis, sejam cultivadas por pessoas que estão ao nosso redor, sendo esses sóis, assim, né? Que estão interessadas em nutrir, em descobrir aquilo que ainda não se revelou, mas com curiosidade, com interesse, com carinho, com cuidado, né? Tomamos o cuidado de estarmos nos cercando de pessoas que estão interessadas também nesse cultivo. Então, acho que a gente pode tirar um momentinho para reconhecer e celebrar que se a gente pode começar uma coisa nova, tem muito a ver com as pessoas que chegaram até a gente, especialmente por causa do podcast, né? E que estão com a gente nessa comunidade que a gente tem. Em comunidade, né? Que a gente está juntas. E estar em comunidade não é só estar em grupo. É isso, é cada uma nutrindo a sua coisa, assim, é uma estufinha. Se tem uma dica prática, eu acho que, assim, que eu realmente boto a minha mão no fogo é tentar convencer as pessoas que estão te cobrando onde é que tu quer chegar com isso. É um desperdício, uma perda de força criativa tão imensa. Então, assim, se tu tem que convencer alguém de que tu ou aquilo que tu quer criar vale a pena, foge. Ou só assim, não é essa pessoa que pode ver a coisa que tá começando.
Essa pessoa só vai acreditar que existe o bebê quando ele tiver com 18 anos, entrando na Universidade Federal, ou tipo assim, só quando ele tiver a sua primeira conta bancária, ela não acredita no que ela não tá vendo. Quando ele tiver um CPF. A gente não mostra o que tá começando para quem precisa ver para crer. Eu tenho a impressão de que a gente não pode terminar essa conversa sem falar de desejo. Porque quando a gente fala sobre começar, a gente tá sempre falando nas entrelinhas sobre o que move, o que gera, o que inicia esse movimento de começar. E é o desejo. E muitas vezes o desejo tem uma péssima reputação. Como se a gente confundisse o desejo com o capricho, com o impulso, com uma vontadezinha. Quando a gente fala de desejo, a gente está falando de algo que nos move, mas que é a vida desejando através da gente. Como que eu sei o que eu quero? Como é que eu vou começar uma coisa? Eu não sei o que eu quero. Dá para começar uma coisa sem eu saber o que eu quero? A gente tende a partir o nosso planejamento selvagem de olhar para os sonhos. O que a gente está sonhando, o que a gente está imaginando. Eu sinto que depois de, sei lá, quantos anos que a gente tem a sensação de que o mundo está acabando, a gente cada vez mais precisa da musculação da nossa capacidade de imaginar. Então, tu que está nos ouvindo, talvez não tenha clareza do que tu quer criar, do que tu está começando. E a clareza vem do engajamento, mas também eu acho que a gente pode desconfiar dos desejos que vêm cercados de certezas. Porque nós somos também habitantes de um mundo que rouba os nossos desejos. Eu não preciso saber totalmente o que eu quero para poder começar algo, mas eu posso desconfiar de desejos que são muito parecidos com o que eu já vi, que são muito parecidos com o que eu acho que é possível. Tudo bem se o que eu quero é fazer mestrado, que nem a minha amiga fez, e eu achei incrível, eu quero também fazer. Mas isso é um começo. E aí eu vou descobrindo novas coisas sobre esse desejo. Quando a gente cria superfície de contato entre nós e o que a gente quer, o que a gente faz no planejamento selvagem é a gente olha embaixo do capô. A gente abre assim, como se fosse um Fusca. A gente abre ali o capô e a gente olha para dentro. E tudo que a gente deseja, todas as metas, objetivos, itens na tua lista de ano novo, tem por baixo um estado interno. E é isso que a gente quer de verdade. E essa é uma premissa, assim, é um pressuposto que a gente não tirou da cartola, que a gente recebeu do trabalho da Danielle Laporte, que é uma professora que a gente gosta um monte, assim, a gente aprende muito com o trabalho dela, e ela faz no mapeamento de desejos essa premissa de que todos os objetivos, todos os desejos que eu tenho são por baixo, são no fundo, o desejo de experimentar uma qualidade interior. E aí eu ganho intimidade com isso, sentindo essa qualidade interior, não realizando todos os meus desejos na hora que eu quero. Então tem algo aqui que a gente está criando uma ponte entre o querer e o começar. O querer e o realizar, que é baseado no sentir. A gente começa quando a gente está engajada com os estados que a gente busca, mesmo que a gente não tenha ainda total clareza do que a gente está começando. E então, trazendo para o momento onde estamos agora, eu sinto que eu quero que a gente esteja acompanhadas no que quer que esteja começando. Então faz muito sentido que a gente começa aqui, no lugar onde tudo começou, no lugar onde estão as pessoas que escutam esse podcast são as pessoas
para quem a gente criou o Planejamento Selvagem, mas na verdade são as pessoas que criaram com a gente, porque são as necessidades, os desejos, as histórias que foram bordadas nessa comunidade que foram informando passo a passo o que a gente estava começando quando a gente disse, vamos ter uma comunidade de criadoras com ferramentas e uma metodologia para ajudar as pessoas a tirarem do papel o que elas querem fazer ou a entenderem o que elas querem fazer enquanto elas fazem. E vamos fazer isso de um jeito que integra no nosso cotidiano as práticas da mulher selvagem, da inteligência instintiva. Vamos! Então, faz muito sentido para mim a gente estar em contato com essa comunidade, o que quer que esteja começando agora. E eu espero que essa conversa esteja sendo útil, que ela esteja também ajudando quem está ouvindo a semear, a cultivar, abrir espaço, né, na sua vida para aquilo que está surgindo e que talvez tu ainda não enxergue com clareza exatamente o que é. Espero muito, assim, que para as tuas criações a gente também seja sóis. Aí eu voltei para trazer um lembrete. Esse é o 7º e último ciclo anual do Planejamento Selvagem. Nós estaremos juntas ao longo de 2024 até fevereiro de 2025. Se você tem interesse em participar, dá uma olhadinha na descrição desse episódio. Oficialmente, a gente vai encerrar as inscrições no Carnaval de 2024, mas a gente decidiu deixar a porta entreaberta com um link especial, exclusivo para ti, que é ouvinte do Talvez Seja Isso, que a gente vai deixar aqui na descrição por mais um tempo. E essa nossa minissérie, o ciclo Vida, Morte e Vida, tem 3 episódios. No próximo a gente vai conversar sobre fins, sobre luto, sobre encerramentos. Caso você queira compartilhar com a gente o que você tem aprendido sobre o ciclo Vida, Morte e Vida, você também pode entrar na nossa comunidade gratuita pelo link ascriadoras.com/juntas. A gente vai adorar estar mais pertinho de ti.